Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre um tema que para mim é muito interessante, ele é um tema bastante dinâmico, e o nome dele foi chamado Plano de Evolução da Humanidade e o Juízo Final. Então nós vamos falar um pouco da origem do ser humano, vamos falar um pouquinho sobre a atualidade e um pouquinho sobre o futuro também, de onde viemos e para onde vamos. O objetivo, então, dessa palestra é explicar quais são os princípios que determinam o poderoso plano de evolução em que nós vivemos. De uma forma geral, a gente está tão ocupado no nosso dia a dia que a gente acha que as coisas aqui vão de uma forma aleatória, as coisas vão acontecendo por acontecer. E, na verdade, por trás de tudo isso aqui que nós vivemos, através desse planeta que nós evoluímos, desse sistema que nós estamos vivendo, tem um poderoso plano de evolução por trás, tem uma hierarquia oculta por trás de tudo isso aqui que controla tudo isso. E a gente muitas vezes nem percebe a existência disso, pelo fato de estarmos realmente alheios a tudo isso. Então hoje eu vou tentar mostrar aqui que de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai, tem um plano muito grande por trás disso. E vai ser o objetivo dessa palestra. Onde eu me embasei para falar sobre isso? Basicamente em 2 livros. O primeiro dele é O Homem de Onde Veio, Como Vai, Para Onde Vai, de Leadbeater e Annie Besant. Esse livro foi escrito em 1910. E ele baseou-se em pesquisas clarividentes da Annie Besant e do Leadbeater. Foram mais ou menos 10 anos de pesquisas clarividentes nos registros akáshicos. Então foi um trabalho muito extenso, muito difícil, longo, muito difícil de ser feito. Então vocês vão observar ao longo da palestra que realmente falar sobre isso aqui exigiu muito trabalho. Esse livro ele foi escrito de uma forma assim que é difícil de entender, pelo fato de ter sido escrito em 1910. Posteriormente, o Major Arthur A. Powell, americano, né? Ele pegou e, embasado no trabalho pioneiro da Annie Besant, ele escreveu esse outro livro, O Sistema Solar. Esse livro aqui, ele já tem bastante gráficos, já tem figuras, já tem bastante coisa, é mais fácil, um pouco mais fácil de entender. Fica difícil recomendar para vocês a leitura desses 2 livros, até porque é muito difícil de achar. Só em sebo para achar esses livros, que eles não estão mais sendo publicados. Basicamente, então, tudo que eu vou falar aqui está embasado na Annie Besant, no Leadbeater e posteriormente no Arthur Powell, que por sua vez se basearam também, obviamente não pode esquecer da Helena Blavatsky, se basearam também na doutrina secreta. Bom, quando a gente fala em evolução, o sistema de evolutivo criado, ele é baseado em uma série de planetas no nosso sistema solar. Podemos observar aqui, essa aqui é uma figura que mostra o sistema solar, os principais planetas. Em ordem de afastamento do sistema solar, nós temos ali Mercúrio, depois nós temos Vênus, Marte, Terra, Marte, depois temos Júpiter, Saturno, Urano, depois ainda temos Netuno e Plutão. Esses seriam os planetas do nosso sistema solar onde nós vivemos. Aqui não está mostrado os demais, e tem até uma controvérsia agora a respeito de Plutão, se ele é planeta ou não é planeta, ele é planeta não, é planeta gigante, olha, vem ao caso. Mas eu estou mostrando tudo isso aqui, que eu vou falar diversas vezes sobre planetas nessa palestra, vou mostrar diversas vezes esse tema. Então é para a gente ter uma noção dos planetas que fazem parte do sistema solar. Que o sistema solar, por sua vez, ele é regido pelo nosso Logos, o nosso Criador, o nosso Deus, vamos falar assim, de acordo com a teosofia, né? E o Sol é a manifestação física do Logos para nós. Tá? Então, basicamente, são esses os planetas que vão estar envolvidos nas discussões que vamos fazer daqui agora. E muitas vezes a gente não para pensar na enormidade de tudo que a gente fala, na grandeza de onde a gente vive. Então, para a gente comparar um pouquinho, quando a gente fala na Terra, comparando a Terra com Vênus, ou com Marte, com Mercúrio e com Plutão, é uma ordem de grandeza isso aqui. Isso aqui está em escala, tá? Então é mais ou menos isso que ocorre no nosso sistema solar. Você vê a Terra, praticamente, desses sistemas aqui é o maior. Mas posteriormente, quando a gente já entra em comparação com planetas do porte de Júpiter e de Saturno, olha o tamanhozinho da Terra.
Aqui, ó. Então tudo isso aqui, gente, é evolução. Tudo isso aqui é o sistema solar nosso, é o nosso Logos que leva tudo isso aqui. Se a gente vai um pouquinho mais para frente e continua comparando agora com o próprio Sol, olha a Terra aqui, ó. É esse pontinho aqui, ó, na figura. Então é menor, é nada. Ou seja, nós vivemos num planeta, se a gente comparar então a gente com o Sol, então nós somos micróbios, nós somos nada. Tá? Mas esse é efetivamente o nosso sistema solar. Continuando as comparações, por sua vez o Sol, está aqui, ó, quando a gente compara com uma estrela do Porto de Arturos, o Sol também não é uma estrela de grande porte. E vai mais longe, se a gente continua comparando, chegamos a um ponto tal que o Sol até desaparece aqui, ó, quando está comparado com Antares, uma outra estrela. Então isso, gente, isso é um universo. Então por trás de tudo isso aqui, existe uma evolução muito forte, existe uma lei, existe um plano. E é onde nós vamos trabalhar um pouquinho para tentar entender realmente a ordem das coisas, de onde a gente veio, onde nós estamos e para onde nós vamos. Baseado mais ou menos nisso. Muito bem. Então quando a gente fala sobre criação de um sistema solar, criação de um universo, existem 3 canais de criação. Nós temos a Trindade Divina, onde há uma primeira emanação de Deus, energia e matéria, que é basicamente a evolução material. Então, isso aqui, gente, é muito tempo atrás. Tá? Mas então nós temos a primeira emanação de Deus para evolução material. Não estamos falando de evolução humana nem biológica. A primeira emanação é evolução material. Na sequência, nós temos uma segunda emanação de Deus, ou do nosso Logos, que é realmente vida, processo, onde nós temos todos os reinos de vida, os 7 reinos de vida. Estamos falando da evolução biológica. Essa seria a segunda emanação de Deus na criação de um sistema. E temos por fim uma terceira emanação de Deus, espírito, alma, onde há a criação dos 7 raios e vamos falar sobre então agora evolução espiritual. Bom, tudo que eu vou falar hoje, gente, basicamente vai ser sobre essa terceira emanação de Deus aqui. Nós vamos falar sobre evolução espiritual. Se fosse falar sobre evolução material e evolução biológica, eu precisaria de mais tempo e mais dias, porque cada um desses temas aqui por si só é muito extenso. Tá? Então vamos nos focar hoje na evolução espiritual dentro do nosso sistema que nós vivemos. Dentro do nosso sistema solar, cujo reinante maior é o Logos, é o Sol, existem 10 esquemas de evolução, que ocorrem mais ou menos simultaneamente, às vezes, quando se olha no tempo, não tão simultaneamente, mas ocorrem praticamente ao mesmo tempo. O primeiro esquema de evolução do nosso sistema solar é o esquema de Vulcano. Tá. O Vulcano está na terceira cadeia. Não se preocupe, eu vou explicar gradativamente o que é cadeia, porque às vezes essa noção não é tão conhecida por todos. Está na sexta ronda, nós vamos entrar também para explicar o que é ronda. Tem um único planeta físico e produzirá entidades a um nível menor que o do esquema terrestre. Vulcano, ele foi detetado, esse planeta, por volta de 1900 e pouco, por cientistas, mas então nunca mais foi detetado. Ele estaria antes de Mercúrio na proximidade com o Sol. Mas hoje a ciência física, vamos falar assim, ela não reconhece a existência do planeta Vulcano. Mas ela já foi detetada em outras épocas, porém isso é passado. Mas existe realmente, de acordo com a teosofia, um esquema de evolução do planeta Vulcano, está na terceira cadeia e está na sexta ronda. Aí tem um segundo esquema, que é o esquema de Vênus. Dentro daqueles planetas que eu mostrei, o planeta Vênus é o que está mais próximo da Terra em direção ao Sol. Ele está na sua quinta cadeia, está mais avançado do que o planeta Vulcano, está na sua sétima ronda e é o mais avançado dos esquemas do nosso sistema solar. Ele tem um único planeta físico, que aqui já falamos diversas vezes, existe o nível físico, existe o nível astral, existe o nível mental, são diversos níveis, mas em planetas físicos o esquema de Vênus tem apenas um planeta. Por fim temos o esquema Terra, que é o nosso, onde nós vivemos no momento, não é? Ele está na sua quarta cadeia, está na quarta ronda, e os planetas de um nosso esquema de evolução são os planetas Marte, Terra e Mercúrio. Então esses 3 planetas têm um esquema que estão evoluindo ao mesmo tempo.
Teremos o esquema de Júpiter, terceira cadeia, segunda ronda. Ainda não está habitado, suas luas o estão. Isso aqui é um pouco de controvérsia, porque para saber se está habitado ou não está habitado, muitas vezes há controvérsias nesse aspecto. Porque habitação não significa necessariamente habitação no mundo físico. Ele pode ser no mundo astral, ou poderia ser no mundo etérico, por exemplo. Então é difícil a gente falar isso, mas realmente, pela teosofia, esse aqui seria o esquema. Não está habitado, suas luas o estão, e aquecerá um nível muito elevado após a sua concussão. Temos o esquema de Saturno, terceira cadeia, primeira ronda e um único planeta físico. Vai evoluir depois e atingir um grande nível. O sexto esquema é o de Urano, terceira cadeia. A ronda não está definida, dentro desses estudos todos não se sabe. Um único planeta físico. O esquema de Netuno, quarta cadeia, 3 planetas físicos, um é Netuno e 2 posteriores. E por fim temos mais 3 esquemas não mencionados que não têm planetas físicos. Então isso aqui basicamente seriam os esquemas evolutivos que nós vamos ter no sistema solar. Se pegar outras estrelas, outros sistemas solares, existem outros esquemas também. Mas aqui vamos falar sobre o sistema solar, então é isso que está acontecendo realmente em termos evolutivos no nosso sistema solar. Eu falei sobre nosso esquema planetário. Nosso esquema planetário, vamos explicar o que são cadeias agora. Nós temos um nível físico, um nível astral, 2 mental inferior e superior, um nível búdico e um nível átmico inferior e superior. Esses basicamente são os níveis que existem. Todos nós temos um corpo físico, um corpo astral, os planetas é a mesma coisa. Todos eles estão em todos esses níveis e subníveis. O que se chama de cadeia então? Cadeia é um conjunto de globos, ou planetas, podemos chamar desse jeito também. São 7. Então uma cadeia é composta de 7 globos. A primeira cadeia do nosso esquema planetário, ela só existia no nível átmico, no nível búdico e no nível mental. No nível astral e no nível físico não existiam planetas nessa cadeia. Então isso aqui é há muito tempo atrás. Depois nós vamos comparar isso aqui com datas, para a gente ter uma certa comparação. Há muito tempo atrás isso aqui seria a primeira cadeia do nosso sistema solar. Após uma cadeia, a morte de uma cadeia, o nascimento e a morte de uma cadeia, que equivale quase que a uma vida, quase que a uma encarnação de um determinado planeta, vamos falar assim, há a destruição de uma cadeia e há uma segunda cadeia. E, como tudo na vida, há uma parte que nós chamamos de involução e uma parte chamada evolução. Então, de uma cadeia para outra, o que está acontecendo aqui? Tudo desceu um nível. Esses 2 planetas ou globos aqui que estavam no nível átmico, quando foi feita uma nova cadeia, eles passaram para o nível búdico. Esses aqui que estavam no búdico chegaram para o mental. E assim foi. Então houve uma involução e apareceu um primeiro planeta a nível astral nessa segunda cadeia do nosso sistema solar. Após a morte dessa cadeia, aparece uma terceira cadeia. Então é a primeira cadeia no nosso sistema evolutivo onde vai ter um planeta físico. Esse planeta aqui é a Lua. Hoje a Lua um satélite da Terra, Mas na cadeia anterior, a Lua era um planeta, Então continuando em evolução, há uma terceira cadeia então, que foi a cadeia lunar, com um planeta já no nível físico, já estão 2 no nível astral. Até chegarmos onde estamos hoje, a cadeia terrestre. Então a cadeia terrestre, que é a nossa atualmente, nós temos 3 planetas no nível físico que naquela primeira transparência mostrava, que são Marte, Terra, Mercúrio. Mais 2 planetas astrais e mais 2 planetas do mental inferior. Esse é o nível máximo da involução do nosso sistema aqui de evolução. Ele chegou no nível máximo de involução. Daqui para frente, quando acabar a nossa cadeia, e na próxima cadeia, que cada esquema são compostos de 7 cadeias, vai acontecer agora, aqui foi o ramo descendente, vai começar o ramo ascendente agora. Então vamos ter uma quinta cadeia, onde teremos um único planeta físico, 2 planetas astrais
Vamos ter uma sexta cadeia. E vamos ter uma sétima cadeia. Então, todo esquema evolutivo é composto de 7 cadeias de evolução. Quando a gente fala em tempos aqui, a gente está falando, gente, em milhões e milhões de anos. É muito tempo que isso aqui ocorre. Então saímos, pode observar, do nível que nós saímos de 2 planetas astrais não, átmicos, voltam 2 planetas átmicos. Então há a involução e a evolução. E a nossa evolução como seres humanos aqui, hoje, nós somos seres humanos aqui nessa cadeia. Mas a teosofia mostra e defende que se hoje nós somos seres humanos aqui nessa cadeia, na cadeia anterior, nós éramos animais. Na cadeia precedente, nós éramos minerais. A nossa consciência, quando eu falo nós, não é o Osmir, não é o Ivan, é o nosso espírito, é o nosso eu superior, vamos falar assim, é a nossa mônada. É que realmente há essa evolução. Nós somos homens aqui hoje, fomos animais, fomos vegetais e fomos minerais nessa cadeia. E antes do mineral, ainda existem os reinos elementais, que são anteriores aos minerais ainda. O que significa que a nossa evolução não começou nessa cadeia, ela começou em cadeias precedentes ainda, quando nós éramos simplesmente consciências de reinos elementais. Então isso é um plano de evolução do nosso sistema solar. Nós estamos falando do nosso plano, mas se você pegar o esquema de Saturno, o esquema de Urano, são todos similares. Tá? Então há uma involução cada vez maior para o plano material e depois um retorno realmente aos níveis espirituais. Então esse basicamente é o que se chama de esquema de desenvolvimento, ou esquema planetário. Tá? E ocorre mais ou menos assim. Nós temos uma onda de vida procedente do Logos, que entra na primeira cadeia. Cada cadeia, com seus 7 planetas. Essa onda de vida fica nessa cadeia durante longos períodos. A gente chama de éons. Depois há a morte dessa cadeia, vamos falar assim. Ela é destruída e entra no que se chama de pralaya, ou noite cósmica. Tem gente que chama pralaya, tem gente que chama noite cósmica. Então esse aqui é o período de manifestação, esse aqui é o período que essa cadeia realmente volta para a matéria comum do universo. Depois, a própria matéria dessa cadeia é reaproveitada numa segunda cadeia. Na sequência, depois de íons novamente, nós temos mais um pralaya. Depois, a cadeia lunar, que foi a terceira cadeia, onde a Lua era o planeta físico. Tivemos mais um pralaya. Chegamos, por fim, na cadeia terrestre, é onde estamos hoje. Isso aqui é tudo passado. E aqui agora nós temos a cadeia para o futuro. Para entrar no pralaya, a nossa cadeia vai ser destruída também em uma determinada época. Vamos ter a quinta cadeia, mais um pralaya, a sexta cadeia, pralaya, sétima cadeia. Então a onda de vida proveniente do Logos faz todo esse caminho, todo esse percurso. Isso aqui são milhões e milhões de anos para a consecução de tudo isso aqui. Para entender o que é cadeia, então. Vamos explicar um pouquinho uma cadeia agora. Nós falamos de um esquema de evolução composto de 7 cadeias. Então eu vou falar um pouquinho agora de uma cadeia. Quando a onda de vida entra no primeiro globo, todos os outros estão adormecidos. Então a onda de vida entra no primeiro globo, no globo A. Posteriormente o globo A entra em adormecimento e a onda de vida passa para o globo B. Na sequência, abandona o B, vai para o globo C. Por fim chega no globo D, então onde a onda de vida está hoje, que é a Terra. Então a onda de vida está localizada aqui. Todos esses planetas aqui estão adormecidos e esses aqui também estão adormecidos. Tem um pouco de vida lá, mas para efeito de estudo, realmente, a onda de vida se localiza em um globo por vez de uma determinada cadeia. Depois a nossa onda de vida vai para o globo E, vai para o globo F e vai para o globo G. Acabou? Não, gente. Isso aqui se repete 7 vezes. Tá? Então, a primeira ronda foi isso que nós falamos. Houve uma ronda pelos 7 planetas. Feito essa ronda completa,
Aí começa novamente, temos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima ronda. Então isso seria a duração da nossa cadeia. Então são 7 rondas, onde a onda de vida percorre globo por globo, começando no primeiro, saindo no último, 7 vezes. Isso é uma cadeia e isso é ronda. A definição. Fica mais ou menos claro o que é cadeia e o que é ronda, tá? Porque às vezes há um pouco de confusão nesses termos. O esquema são 7 cadeias. A cadeia são 7 globos. Cada globo tem 7 rondas. A noção de 7 está perdida. O número 7 aparece demais na teosofia. Tá? Só para... e depois eu vou entrar mais em detalhes sobre datas. Tá? Mas uma ronda são 4.320.000 anos. Tá? Quando a onda de vida fica num determinado. Uma ronda completa, que são 7 rondas, são 306.720.000 anos. Um dia de Brahma, a gente fala, dentro da evolução, 4.320.000.000 de anos. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe depois sobre cada um desses períodos aqui para a gente completar. E a duração de um sistema solar, que é o nosso sistema solar, gente, são 311 trilhões, 40 bilhões de anos. É a duração de um sistema solar, de acordo com o esquema evolutivo que nós vivemos. Ou seja, hoje eu estou aqui com meus 20 anos de idade, vocês podem ver que 20 anos de idade, nada, realmente é nada. Tá? Então é isso mesmo, gente. Nós somos nada nisso aqui tudo. Estou falando agora nós como personalidade. Depois a gente tem que analisar que nós como personalidade, na realidade nós temos a nossa parte espiritual, que acompanha tudo isso aqui ao longo do tempo. Mas se a gente olhar uma vida nossa aqui, ó, dentro de períodos desse aqui, ó, é nada. Então, para explicar um pouquinho agora o que eu mostrei em gráfico, só para repetir. O nosso esquema planetário é composto de 7 cadeias, das quais 4 já vieram à existência. As 2 últimas, a cadeia lunar e a cadeia terrestre. Outras 3 ainda serão formadas, à medida que as outras forem morrendo e a matéria é reaproveitada. A nossa atual quarta cadeia, igual a todas as outras, é composta de 7 planetas, ou globos. Cada passagem da onda de vida pelos 7 planetas é uma ronda, que se repete 7 vezes, desde a formação até a desintegração deles. Cada período que a onda de vida passa num único globo é chamado de período mundial. Cada ronda tem 7 períodos mundiais, porque a onda de vida roda 7 vezes no mesmo esquema. Então é só para consolidar um pouquinho esses nomes aqui que vão aparecer diversas vezes. E finalmente, cada período mundial assiste ao nascimento, evolução e declínio de 7 raças de homens, cada uma com 7 sub-raças. Como eu vou falar muito de raças aqui agora, eu vou abrir uma pequena discussão rápida aqui, para a gente entender que quando a gente fala em raça, na realidade a gente quer falar civilização. Tá? Porque hoje, quando a gente fala em raça, tem gente que se melinda com esse negócio. Você é preto, você é amarelo, você é branco, você é isso, você é aquilo. Então, raça, às vezes, tem um pouco realmente complicado falar sobre isso. Tá? Mas a partir do instante que a gente entender que nós somos espíritos e que nós não somos simplesmente personalidades, a gente vai entender, então, que eu não sou branco. Eu estou numa vida, numa encarnação que estou usando um corpo da raça branca. Mas na anterior, sei lá o que eu fui, na próxima, sei lá o que eu vou ser. Então não existe dessa que eu sou isso ou eu sou aquilo. Quando a gente pensa desse jeito, é que surge esse negócio de racismo, surge essas coisas todas que não ajudam em nada. Mas a teosofia, Blavatsky mesmo, o pessoal quando usava muito esse termo de raça, e esse termo não ficou muito claro. Então uma raça, no fundo, é uma civilização, e quando a gente entender que a gente não é, a gente está, então isso cai por terra.
Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a primeira cadeia do nosso esquema evolutivo solar, do nosso sistema solar. Tá? É um pouco difícil até falar sobre isso. Quando a Annie Besant e o Leadbeater se propuseram a fazer essa pesquisa clarividente, um dos mestres chegou a ela e falou o seguinte: gente, eu não duvido que vocês consigam enxergar o que é evolução. Vocês vão conseguir enxergar aqui, vocês têm uma clarividência realmente destacada. O que eu não acredito é que vocês vão conseguir colocar isso em palavras de forma que outras pessoas possam entender. Então a primeira cadeia, se hoje nós estamos na quarta cadeia, é muito difícil de explicar em palavras como era a vida naquela época. Então nessa primeira cadeia, parece que ela foi palco de evolução de seres dévicos. A humanidade era totalmente influenciada por eles. Como não eram planetas físicos, não existiam seres vivos com formas estáveis, apenas centros de vida. Todas as paisagens eram mutáveis, inclusive a de minerais. Nem mineral tinha forma fixa. Quando eu mostrei aquelas 7 cadeias, a primeira cadeia não tinha nada no nível físico nem no nível astral. Tá? O globo mais baixo dele era no mental superior. A humanidade que logra êxito, o que é lograr êxito? É passar, ser aprovado. Ele passou ao reino super-humano. E quem passa para o reino super-humano teve a responsabilidade de preparar a próxima cadeia, a recepção da onda de vida. Os hindus chamam essa cadeia de o corpo da noite, o corpo de Brahma. Foi chamada também de a cadeia arquetípica. Ou seja, ela tinha já nela tudo projetado como seriam as próximas. Falar um pouquinho sobre a segunda cadeia. Tudo isso aqui, gente, nós estamos falando de coisas que aconteceram há milhões de anos atrás. Tá? O nível mais baixo passou a ser o astral. Ainda não tinha planeta físico nessa segunda cadeia. O que se chamava de vegetais movia-se como animais, sem sensibilidade. A humanidade continuava em contato estreito com os devas, e esse influenciando vigorosamente a evolução humana. Foi a primeira vez que houve um contato nessa nossa evolução entre os esquemas venusiano e o esquema terrestre. Como eu falei, o esquema mais avançado do nosso sistema solar é o esquema de Vênus. Então foi o primeiro contato que houve. Os vegetais apresentavam compulsão para o crescimento e ao final da cadeia já tinha alguma consciência do exterior, alguma consciência. E já agradava a proximidade de um, a proximidade do outro, desagradava de um, desagradava de outro. Então já tinha um início de evolução. E foi conhecida pelos hindus como o corpo do dia, o corpo da luz, e é considerada como uma cadeia criativa. Voltando àquele desenho inicial que tinha, então, essa primeira cadeia, que falamos dessa segunda cadeia, agora vamos falar um pouquinho sobre essa cadeia aqui, ó, a terceira cadeia, que é a cadeia lunar. Já tinha no plano físico, já tinha um planeta que era a Lua. Então vamos falar um pouco sobre a cadeia lunar, que já tem um pouco mais de registros clarividentes dentro dessas pesquisas que eu fiz nesses livros, já fala um pouco mais. As outras têm algumas coisas, se alguém quiser ler um pouco mais, eu sugiro que procurem achar esses livros, que tem uma descrição um pouco mais extensa. Mas é até difícil conseguir alguma imagem para mostrar como é que era essa coisa, que era meio complicado mesmo. Bom, a cadeia lunar, o globo físico era a Lua. A atmosfera da Lua era pesada, era sufocante. Foi conhecida como o corpo do crepúsculo. Os principais do reino animal da cadeia anterior, na cadeia anterior, iniciaram a evolução humana nessa cadeia. E os principais do reino vegetal entrou como mamífero. Desde aquilo que eu estou falando, há sempre uma evolução de cadeia a cadeia, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e assim por diante. Alguns desses, na quarta ronda, muito inteligentes, eram apegados aos homens, conseguiram se individualizar. Individualização, de repente, eu não sei o que, é a fase de transição entre o reino animal e o reino humano.
Tá? Então, há um processo que se chama de individualização, porque o animal ele não tem um corpo, Alma. exatamente, ele não tem um corpo individual. Tá? Ele tem uma alma coletiva, vamos falar assim. E o ser humano diferencia do animal justamente que já tem esse corpo causal individualizado e começa a acumular experiências individualmente. Então, quando a gente fala de individualização, é o momento de transição entre o animal e o ser humano. Então, alguns conseguiram se individualizar como homens antes do final da cadeia, no quarto globo à lua, na quarta ronda. E finalmente deixaram a cadeia lunar como mestres. Como exemplos aqui, ó, a gente fala muito aqui na Teosofia dos mestres Moria e do mestre Kuthumi, que hoje são mestres, já saíram da cadeia da evolução humana, já são mestres. Tá? Então, na quarta ronda, na Lua, é que eles realmente se individualizaram. Ou seja, gente, se os nossos mestres já foram animais, nós já fomos, significa que nós também vamos ser mestres um dia. Nós vamos chegar lá também. Essa é a evolução. Então, aqui na Lua, os nossos atuais mestres, Moria e Kuthumi, eles se individualizaram. Vou falar na quinta ronda. Na quinta ronda da cadeia lunar, ocorreram mais individualizações. Mais animais se transformaram em homens, através de vontade. Um exemplo é o mestre Heracles. Através do intelecto, um exemplo é o mestre Sírio. Através da sabedoria e da devoção. Todos aqui, então, houve realmente individualização de seres que eram animais, passaram a seres humanos. Essas formas que se fala de vontade, intelecto, sabedoria, devoção, essas são as formas corretas do animal se individualizar e entrar na evolução humana. Mas, infelizmente, nem todas as individualizações ocorrem da forma correta. Outros animais se individualizaram através de vaidade, de orgulho, pela intensa admiração de seres humanos, pela afeição, pelo medo. O medo estimulava a mente a descobrir meios de fugir à crueldade imposta a eles, do sentimento de poder. Essas maneiras são maneiras erradas de se individualizar. Foram provocadas por quem? Por atitudes erradas dos homens dessa cadeia. A cadeia lunar. Aqui cabe um comentário também, para a gente parar um pouquinho e pensar, gente. É através do passado que a gente percebe alguns erros e tenta evitar eles no presente. Como é que está nós hoje nesse aspecto, hein? Quando a gente vê pessoas pegando um pitbull e ensinando um pitbull a ser feroz até matar o outro. Como é que esse pitbull vai se individualizar? É com medo, é com raiva. E vai se tornar o quê na próxima cadeia? Um ser humano baixo. Então hoje, nós somos responsáveis sim pela próxima cadeia. Então o que que pega? Hoje nós temos, outro exemplo, a gente pega animais de estimação hoje que tem cabeleireiro. A gente pega animal de estimação hoje que tem até operação plástica. Até operação plástica a gente vê falar, gente. Então o que é? Gente, assim como os mestres são responsáveis pela nossa evolução, nós somos responsáveis pela evolução dos animais. Então fica que quem tem animal de estimação, ou teve, ou vai ter, começa a entender que a gente tem responsabilidade sobre isso. Porque, nós vamos continuar falando sobre isso, a consequência desse tipo de individualização aqui, que ocorreu na cadeia lunar, é o que acontece hoje com as nossas dificuldades, com bandido, com assassino, com tudo isso. Realmente foi uma forma errada de individualização. Isso ocorreu na cadeia anterior, ocorreu na cadeia lunar. Agora, nós que já estamos estudando teosofia, somos teólogos, estamos tentando, gente, vamos parar com isso, vamos entender que nós temos que fazer a nossa parte, para que a próxima cadeia, gente, nós vamos ser, quem sabe nós vamos ser mestres na próxima cadeia. Aí nós vamos ver gente sofrendo lá e vamos ver, puxa vida, fui eu que ajudei a individualizar aquele cachorrinho lá atrás. Então, ou aquele pitbull lá atrás que não estou falando. Tá. Então isso tem a maneira correta de individualização e a maneira incorreta. Então citamos aqui as maneiras corretas que aconteceu na cadeia lunar na quinta ronda e as maneiras incorretas. Então estudando o passado a gente entende que no presente a gente deve
evitar os erros acontecidos no passado. Chegamos então na cadeia lunar na sexta ronda. Então, como falei, em cada cadeia a onda de vida passa pelos 7 globos 7 vezes. Então já estamos na sexta ronda da cadeia lunar. Os homens recém-individualizados da forma correta, eles encarnaram na Lua como homens primitivos. Então, na própria cadeia lunar, eles deixaram de ser animais e se encarnaram como homens primitivos, aqueles que se individualizaram da forma correta. Mas não eram selvagens, não eram brutais, ao contrário daqueles que foram individualizados pelo medo, por exemplo. Eles se tornaram antropófagos, brutais e cruéis. Então, aqui fica realmente uma chamada para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Alguns individualizados na quarta ronda, como Marte e Mercúrio, que são os atuais mestres Mori e Kuthumi, ensinaram essa humanidade primitiva para civilizá-los. Então já começaram aquele trabalho teosófico lá na Lua. Nessa época, Marte e Mercúrio viveram num país civilizado. A população exigiu do governante da cidade o extermínio daqueles selvagens. Isso ocorreu. E foi parte do grande dia do juízo da cadeia lunar. Então, que é só um preâmbulo quando a gente fala em juízo final. Isso acontece por cadeias. Então, aconteceu lá. Então, foi isso. Então, houve realmente a extinção de todos esses seres que eram antropófagos, cruéis, que não tinham mais como evoluir naquele momento. Algumas dessas pessoas são mais tarde conhecidas como senhores da Lua, chegando à fase de mestres. Vamos falar um pouquinho então agora, ainda estamos na cadeia lunar, vamos falar na cadeia lunar na sétima ronda. Sétima ronda é a última ronda que a onda de vida passa numa determinada cadeia. Então, pela última vez, a onda de vida estava passando na Lua. Em cada globo que a onda de vida passava, os inaptos ficavam em estado de latência para só reencarnar na próxima cadeia, que seria terrestre. Quando a onda de vida deixava um globo na sétima ronda, este passava para um estado de abandono até serem desintegrados. Nessa época, quando a onda de vida estava no terceiro globo, antes da Lua ainda, um pequeno grupo de arhatas teve a missão de começar a construção da quarta cadeia, que seria a nossa. Então, basicamente, entre uma cadeia e outra, há um período que a gente chama, no futebol o pessoal usa overlapping aí, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é uma fase de transição entre duas cadeias. Parte daquele grupo que se individualizou pelo medo, por exemplo, da maneira errada, foi expulsa pelo Manu da cadeia e mais tarde será encontrada novamente na Atlântida. Atlântida é uma das raças que veio no nosso planeta. E foram conhecidos como senhores do rosto sombrio. A gente vai voltar a esse tema quando chegarmos lá na cadeia terrestre. Os menos atrasados entraram na cadeia terrestre na quarta ronda. Isso é uma lei também. Os mais adiantados de uma cadeia, eles entram na próxima cadeia nas fases mais avançadas. Os mais atrasados de uma cadeia entram na próxima cadeia nas fases iniciais. É bom pensar nisso, gente. Tá? A gente vai chegar à conclusão do porquê. Continuando na sétima ronda da cadeia lunar, no globo B e C, grupos de entidades atingiram o nível de mestre, deixaram a cadeia por um dos 7 caminhos que se abrem após essa iniciação. Isso vai acontecer com a gente também, no final da cadeia terrestre. Quem for lograr êxito na nossa carreira, como em qualquer outra cadeia, após o reino humano, abrem-se 7 caminhos. E nós vamos optar por um desses caminhos também. Daqui a pouquinho eu entro em detalhe quais são esses 7 caminhos. Um desses grupos fez parte de uma divisão chamada Senhores da Lua. E ocuparam em superentender a evolução das formas na cadeia terrestre. Então, um dos caminhos é trabalhar na próxima cadeia. No globo D, a Lua, como se aproximava o período da morte dela, a imensa maioria dos habitantes e animais passaram para o Nirvana lunar, a fim de aguardar a transferência para a cadeia terrestre. Uma pequena população ainda continuou a evolução nos globos E, F, G, porque o D era a Lua, e acima da Lua tinham mais 3 globos que a onda de vida ainda passaria. No globo G,
que é o último deles, o Senhor Buda, o Senhor Maitreya. Maitreya, o Buda todo mundo sabe, mas às vezes o Maitreya, o pessoal mais novo não sabe, mas Maitreya é o Senhor Jesus, não o Cristo, o Senhor Jesus. Tá? Foram submetidos à primeira iniciação e foram aprovados e se tornaram mestres. O mestre Júpiter entrou no caminho. Então naquela época ele ainda não era mestre, ele entrou no caminho. Mas na Lua, no globo G, na última ronda, o Senhor Buda e o Senhor Maitreya se tornaram, fizeram a primeira iniciação e se tornaram mestres. Só uma correção aí. Pois não? Realmente é o Cristo. É o Cristo. Maitreya Então, é o atual mestre da Fraternidade Branca, o Carlos. o Cristo. Ok, Jesus Cristo. Jesus pediu a quarta iniciação agora até naquela época, porque senão você pode... Tá bom. Obrigado. Continuando então, eu falei que existiam, quando se passa do ser humano, no final da evolução do ser humano, se abrem 7 caminhos. O primeiro deles, o ser, a mônada. Não, gente, a evolução que aprovou como ser humano, a concussão, não é a personalidade. Nós estamos falando do nosso espírito, do nosso ego. Tá? O primeiro caminho, ele não conserva nada abaixo da mônada. Não tem corpo mental, não tem corpo búdico, não tem nada. É só mônada lá para cima. Um segundo caminho retém Atma, Buddhi e Manas. Ou seja, ainda retém os corpos para se manter atuando nos planos superiores. A terceira retém o corpo causal e retém todos os átomos permanentes. Significa que um desses caminhos, ele pode voltar à Terra quando ele bem quiser, como o corpo físico, por exemplo, que ele tem os átomos permanentes. Obviamente, ele já não está naquela fase que ele tem encarnação compulsória. Já é por vontade própria. Tá? Então, é a muralha protetora da humanidade, esse terceiro caminho. O quarto caminho se converte em membro da hierarquia oculta. Essa hierarquia oculta é aquela que controla toda essa evolução que nós estamos falando de sistemas e cadeias, sistema solar. Existe uma hierarquia oculta que controla tudo isso. Um dos caminhos é a gente se ingressar nessa hierarquia oculta. Um outro caminho é passar na próxima cadeia como construtor de cadeias. Ingressa na evolução dévica ou ingressa no grupo de apoio do Logos Solar, em qualquer ponto do sistema solar, quando requerido. Então, depois, se nós deixarmos a evolução humana, todos nós vamos escolher um desses caminhos aqui. Falamos até agora da cadeia lunar, falando da primeira cadeia, da segunda cadeia. Um pouquinho agora de transição entre a cadeia lunar e a cadeia terrestre. Nós tínhamos aqui a cadeia lunar. A onda de vida percorreu na cadeia lunar pelos 7 globos, 7 vezes. Posteriormente, há a desintegração da cadeia lunar, onde nós temos aquilo que nós chamamos de pralaya ou noite cósmica. Para, na sequência, sim, a cadeia terrestre, que é onde nós estamos agora, no globo D, no globo terrestre. Então, essa é a transição entre duas cadeias. Cadeia, pralaya, cadeia. Então nós falamos um pouco sobre a cadeia lunar. Então houve uma evolução lá na cadeia lunar. Então vamos mostrar qual foi o resultado dessa evolução da cadeia lunar. Primeiro, mestres. São os êxitos plenos da cadeia. Eles iniciaram um dos 7 caminhos que nós já falamos. Se abre após a primeira iniciação. Então, é um dos resultados da cadeia lunar. Um outro resultado foram os homens lunares da primeira ordem. Possuíam corpo causal completo, com 3 subtipos. Os que estavam no caminho, mas não chegaram a mestres. Hoje, eles são adeptos. Pessoas, ainda na cadeia lunar, resultado da cadeia lunar, estavam próximas do caminho, hoje estão no caminho, e se destacam na nossa humanidade como grandes santos, intelectuais, artistas, entre os quais destacamos os atuais mestres Moria e Kuthumi.
Os rejeitados na grande separação ou juízo, na sexta ronda. Hoje, na próxima cadeia, são fidalgos, bons profissionais, liberais, estão próximos do caminho. Continuamos os resultados da cadeia lunar. Homens lunares de segunda ordem, corpos causais incompletos. Então é uma quase animal, é uma transição entre o animal e o humano, mas ainda a mônada não tinha se fixado totalmente aquele animal ainda. Era fixada basicamente pelo nível átmico. Tá? Hoje são nossa classe média inferior. De novo, gente, quando a gente fala aqui classe média, classe alta, não é que a gente está, mas é isso aí. Tá? Então é pela evolução que a gente vem seguindo de longa e longa data que a gente vai realmente galgando degrau por degrau da nossa evolução. Homens animais lunares. Eles se individualizaram na primeira fase do reino animal, quando a porta estava aberta. Hoje são os nossos trabalhadores braçais, as mônadas apenas flutuavam acima da personalidade. Eram homens animais, nem eram corpos causais incompletos, praticamente não tinham corpos causais ainda, estavam bem numa fase de transição. Os animais lunares da primeira classe foram individualizados na segunda ronda da cadeia terrestre. Animais lunares da primeira classe, os animais mais avançados da cadeia lunar, eles se individualizaram na segunda ronda da cadeia terrestre. Hoje são representados pela vasta massa de operários não especializados. Animais lunares de segunda classe foram individualizados na nossa terceira ronda já. Hoje, selvagens, vagabundos, bêbados. Gente, cuidado que isso aqui, a gente tem que sempre dar um desconto para essas palavras aqui. Porque isso aqui é um nível evolutivo, mas sempre há exceções. Tem aquele que é bêbado porque ele é mesmo. E tem aquele que é vagabundo porque gosta. Então, não vamos levar isso muito ao pé da letra quando a gente fala, não. Mas é isso aqui, é para mostrar que existe uma determinada evolução, existe um plano de evolução e as coisas não acontecem por acaso. Mas vamos dar um desconto para tudo isso aqui, tá? Continuando o resultado da cadeia lunar, temos animais lunares de terceira classe. Eles só se individualizaram na atual quarta ronda da nossa cadeia. E são os espécimes mais baixos de hoje. E junto com eles, alguns que se individualizaram pelo medo, pelo ódio, aquelas formas erradas que nós falamos lá no princípio. Estão aqui convivendo com a gente hoje. Os vegetais na Lua, hoje, são nossos animais. Os minerais na Lua, hoje são nossos vegetais. O reino lunar elemental, o terceiro, é o nosso reino mineral agora. E quando a gente fala no primeiro reino elemental, como é que ele fica? É uma nova onda de vida. O primeiro reino elemental da cadeia anterior entrou nessa cadeia como segundo elemental. Então o primeiro é sempre o início de um novo ciclo. É uma nova onda de vida do Logos que inicia no primeiro reino elemental. Então tudo isso aqui é o resultado da cadeia lunar. Agora a gente começa a olhar o resultado da cadeia lunar e parar para pensar qual será o resultado da cadeia terrestre. Aí, gente, nós todos estamos envolvidos até o pescoço. Então vamos trabalhar para isso aí. Para que seja melhor do que aconteceu na cadeia anterior. Para que na próxima cadeia, quem sabe, a evolução seja um pouco mais pacífica, um pouco mais calma do que nós estamos tendo hoje nos nossos exemplos aqui. Então falamos da primeira cadeia, falamos da segunda cadeia, agora vamos chegar na cadeia terrestre. Tudo isso aqui ainda estão falando de o homem, de onde veio. Nem onde ele está não, é passado ainda, tá? Vamos chegar no presente, depois vamos chegar no futuro. Tá? Então, dentro daquela evolução de cadeias, passou a primeira cadeia, a segunda, a terceira, que acabamos de entrar um pouco mais de detalhe, que foi a cadeia lunar, e ingressamos então agora na quarta cadeia. Então, a Lua era um planeta físico, e hoje a Lua morreu, ainda existe ela como satélite da Terra, mas ela caminha para a desintegração total. Tá? Então, vamos falar agora sobre a onda de vida na nossa atual cadeia de evolução, onde hoje estamos tendo a evolução como seres humanos. Tá? Provavelmente aqui
Nós somos animais. Não sei, eu olho para os mares assim, eu lembro um poodle, eu lembro alguma coisa assim. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Mas ele também já foi. Né, Ivan? O que você foi lá, Ivan? Eu não sei o que eu fui também, sei lá. Eu acho que eu fui mais baixo, mas tudo bem, pô. Agora, assim, que era meio vegetal e meio... Pois é, pô, pode ser isso aí também, viu? Mas... o cara chegava... Tá. Então é isso aí, gente. A evolução é contínua. Não vamos pensar que nós somos abençoados por Deus por sermos homens e o animal é animal. Não é não, gente. Deus é o mesmo para todo mundo. A gente já foi e a gente vai ser. Tá? Tudo isso aqui é uma universidade que a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Vamos falar então, começar a entrar com a onda de vida na nossa cadeia terrestre. Dentro da cadeia terrestre que nós falamos então, nós temos todos os níveis, desde o físico, astral, mental, búdico, átmico e átmico superior. Temos os 7 globos também. A onda de vida começa no globo A, sai do globo A, vai para o globo B, para o globo C, chega no globo D. Falando uma vez mais, o globo C, nós estamos falando de Marte. Aqui nós estamos falando da Terra. Para onde a Terra vai no futuro? Mercúrio. Depois mais planetas não físicos. Tá? Então a onda de vida vai passando por globo em globo. Mesma coisa. Chegou no globo G. O que aconteceu? Completou uma ronda. Vai ter uma segunda ronda, uma terceira, uma quarta. A quarta ronda é a nossa ronda atual. E vai ter uma quinta, uma sexta e uma sétima ronda ainda. Então é a mesma coisa da cadeia lunar. O princípio do 7 sempre acontece. 7 cadeias, 7 rondas. Lembro da palestra do nosso querido Carlos Conte aqui, que falou sobre o 7 aqui. Tinha um monte de... Como é que era? Era o gato dos 7 botas? O que se falou? Um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Gente, o 7 é fundamental em nossas vidas. Tá? Ele acontece realmente em tudo que a gente acontece. O 7 está no meio. A gente pinta o 7, a gente faz um monte de coisa. Tá? Então é isso mesmo. Tá? Então, esse é o plano da nossa cadeia atual. Estamos na quarta ronda. 777 encarnações. 777 encarnações nós vamos ter em média. Né? Tudo. O 7 está em um monte de coisas. A cadeia terrestre. Quando a onda de vida estava no último globo da 7ª ronda da cadeia lunar, a cadeia lunar estava no finalzinho. Um grande grupo de senhores da Lua, arhats, mestres, recebeu a missão de criar os arquétipos do primeiro globo da cadeia terrestre, sob a supervisão de mestres vindos anteriormente sob o comando Manu da cadeia. O Manu da cadeia é o responsável por essa evolução todinha aí. Tá? Dessa forma, à medida que o primeiro globo da cadeia lunar se desintegrava, o primeiro globo da cadeia terrestre se formava e evoluía. Há sempre o aproveitamento da matéria da cadeia anterior para se fazer uma nova cadeia. Tá? Então, isso aqui é uma transição. A Terra, gente, ela está viva. A gente, às vezes, não pensa muito nisso, não, tá? E ela é usada como corpo físico de uma vasta entidade. Ela não é altamente desenvolvida, é um espírito gigantesco da natureza. E a Terra representa uma encarnação desse ser. A encarnação anterior desse ser foi a Lua. Então, vivemos num corpo vivo. A Terra não é um monte de mineral, não. É uma entidade em evolução, assim como nós somos. É um ramo de evolução totalmente diferente do nosso. Não se compara, tá? Pouco sabemos a respeito dessa entidade, já que não passamos de minúsculos micróbios ou parasitas sobre o seu corpo. Faz uma comparação, gente. A gente, no estômago lá, nós não temos as bactérias lá vivendo no nosso estômago lá para fazer a alimentação, para fazer no intestino também. Não temos as bactérias. Nós estamos dando atenção para as bactérias dentro da gente, fazendo isso aí? Ou a gente nem sabe da existência delas, nem está aí. A Terra com a gente é a mesma coisa, gente. Nós estamos lá vivendo nela, ela nem percebe que a gente está lá. Dizem que quando se faz minas muito profundas, alguma coisa, ela até sente alguma coisa, mas só como curiosidade. Então estamos na cadeia terrestre, vamos falar um pouquinho da primeira ronda da cadeia terrestre. Ainda são milhões e milhões de anos atrás. Na primeira ronda da nossa cadeia atual, todos os globos, excetuando o seu quarto, a Terra predominava formas mentais, etéricas e astrais.
Na Terra existia grande quantidade de matéria física, um grande mar de sólidos derretidos. Era habitada por seres que ocupavam corpos etéricos. Eram animais lunares e grande quantidade, homens animais lunares e animais lunares. Em cada um dos 7 globos passaram novamente por todas as 7 fases da evolução, chegando a homens de forma etérica na segunda ronda. Na primeira ronda, o Manu fez descer todos os arquétipos para a cadeia completa. Segunda ronda. É muito difícil falar sobre isso aqui. Eu imagino, para escrever esse livro aqui, para descrever como é que eram as condições naquela época lá, é meio complicado. O Arthur Paulo também era evidente? Como é que é? O Arthur Paulo, ele não era evidente, né? Não. Ele se embasou totalmente no homem de onde veio para onde vai. Ele colocou numa linguagem um pouco mais fácil de entender. Mas na realidade é totalmente embasado no livro da Besant e do Leadbeater. Tá? Chegamos à segunda ronda, a temperatura da Terra era a ordem de 3.500 graus. Apareceram algumas áreas sólidas nos polos. Os homens já não eram nuvens de matéria etérica. Habitavam corpos que tinham consistência gelatinosa, eram ameboides. A Blavatsky chamava esses seres aí de saco de mingau. Nessa ronda, os homens animais lunares mantiveram e aperfeiçoaram a sua posição humana. E os animais lunares atingiram definitivamente a condição humana. Terminou a individualização, adquirindo corpos causais, almas individuais. Como é que era a reprodução? Intermédio de brotos. O homem, lamentavelmente incompleto, quando a gente fala sobre veículos mais elevados, era quase instinto, não tinha razão nenhuma. Ainda na segunda ronda, a vida vegetal recebeu ajuda porque a atmosfera pesada, a atmosfera sufocante, ajudava. E é devido a ela que hoje nós temos depósito de carvão, petróleo. Marte se solidificou primeiro que a Terra. Marte é o globo que a onda de vida passa por Marte e depois chega na Terra, porque era um pouco menor. A vida lá, nessa época da segunda ronda, era muito parecida com a Terra de hoje. Durante a segunda ronda, a primeira classe de animais lunares se tornaram homens. Um pouquinho da terceira ronda. Nessa ronda, as coisas para a Besant e para o Leadbeater começou a ficar um pouco mais compreensível, obtendo-se pela primeira vez em Marte um corpo humano, embora etérico e lembrasse um macaco reptante, macaco que rastejava, que era gelatinoso e rastejante. Marte ainda tinha muita água nessa época, não havia canais como se conhece hoje, e era semelhante à Terra de hoje. Os homens animais lunares, os homens animais, tinham corpos causais lineares, não eram completos, desenvolveram cestarias, ou seja, completaram o corpo causal. E os homens lunares de segunda ordem, que eram cestoides, chegaram em grande quantidade. O Manu fundou uma colônia de cestoides em Marte, onde desenvolveram afeição e inteligência. Eles eram hermafroditas, embora um sexo se desenvolvesse mais do que o outro, mas ainda eram hermafroditas, ainda não tinha havido a separação dos sexos. Chegamos na terceira ronda, agora ainda do esquema terrestre. A terceira ronda, na Terra, era muito parecida com a de Marte. As pessoas eram enormes e goriloides, e possuíam na parte posterior da cabeça o terceiro olho. Hoje é a nossa, continuando a evolução, a nossa glândula pineal, que seria a sede da nossa terceira visão, contato com o Budi, com os planos superiores. Mais ou menos no meio da ocupação da Terra, houve a separação dos sexos. Depois, a segunda ordem de homens lunares encarnou. Ou seja, antes que hoje nós somos sexos separados, homem e mulher, antes não. Nós éramos realmente, tínhamos os seres, tínhamos dois sexos, vamos falar assim. Eram andrógenos. Nessa ronda,
os animais lunares de segunda classe atingiram o nível humano, já na terceira. Quando a raça se transferiu para Globo E, Mercúrio, na terceira ronda ainda, tá? Verificou-se uma melhora decidida. A presença de homens lunares, agora homens, não eram animais, já tinham se tornado homens na Lua. Imprimiu um grande impulso evolutivo para aqueles seres que estavam vivendo na terceira ronda. Chegamos, por fim, à nossa ronda atual. Tá? A quarta ronda, primeiro vamos falar da quarta ronda, quando ela ainda estava em Marte, não estava na Terra ainda. A onda de vida estava em Marte. Ela chegou no terceiro globo, que era Marte, além da humanidade semente, foi alcançado um ponto em que evoluiu alguma coisa semelhante ao homem, mas não tinha nem sentimento nem pensamento. Era semelhante. Eram criaturas humanoides, aquáticas, terríveis e más, que surgiram a partir de minerais, vegetais e répteis. Era uma evolução, vamos dizer, quase que natural, sem a interferência dos senhores da Lua, sem a interferência de outros seres nessa evolução. Era uma evolução muito primária. Eles se deleitavam no exercício de crueldade e do mal. Quando a humanidade em evolução encarnou, a humanidade em evolução encarnou por volta da quarta raça raiz, os senhores da Lua ensinou aos humanos o uso do fogo para a sua defesa contra essas criaturas que eram terríveis. Essas criaturas, praticamente podem comer toda a gama dos... Como é que era? Os canadenses? Não, os répteis gigantes. Sim. Dinossauros. Dinossauros faziam parte de todos esses répteis malucos aí. É a evolução deles, né? Exatamente. E foi na quarta raça que os senhores da Lua planearam um sistema de canais em Marte devido à escassez de água. Já foram planeados pelos senhores da Lua, que eram a humanidade que logrou êxito na cadeia anterior. Os mares marcianos não eram salgados e o derretimento das calotas fornecia água. Ainda estamos em Marte. A quinta raça desenvolveu um sentimento social rudimentar, bem intencionados e generosos. Construíram casas mais bem acabadas, fortificações da terceira raça. Olhavam com reserva tudo que fosse novo. Faltava perseverança, fazia tudo só por impulso. Na sexta raça, em Marte, desenvolveram a vontade e a determinação, que com sua capacidade mental superior e gênio inventivo, os habilitaram a dominar todo o planeta Marte. O domínio foi completo na sétima raça em Marte. Não pela força, pelo domínio mental, supremacia intelectual e astúcia. A escrita foi a primeira vez que apareceu na história da nossa humanidade, apareceu lá em Marte. Eles tinham um senso definido de certo e errado. Eram cumpridores da lei, viviam de acordo com ela. Gente, então, a onda de vida, falando da primeira cadeia, falando da segunda, falando da terceira, a onda de vida na quarta ronda chegou em Marte, agora a onda de vida mudou de Marte para a Terra, que é o nosso quarto planeta. Então a onda de vida chegou na Terra. Assim que ela chegou, durante 200 milhões de anos, a Terra era o caos. Tempestades, explosões. Né? Paulatinamente, essas convulsões se tornaram periódicas, com intervalos longos de calmaria entre uma e outra. 300 milhões de anos se passaram, que surgiram e evoluíram minerais, vegetações, répteis e insetos, das espécies mais baixas da Terra. Se passou 300 milhões de anos depois daqueles 200. Surgiram então seres híbridos, misto de gerações, meio humano, meio animais, produzidos por espíritos, já eram produzidos por espíritos, devas, de uma classe inferior da natureza, sem orientação dos senhores da Lua. Então, é aquele negócio, evolução, eles eram devas não tão evoluídos, então o que eles criaram? Não conseguiram criar um ser humano completo. Tá? Então eram meio humano, meio animais, esses seres que foram criados por esses devas. Aí, depois de isso ter ocorrido, as inteligências espirituais que superintenderam a nossa evolução, que foram os senhores da Lua, viram, não gostaram desse negócio não, gente. Esse negócio aqui está feio. Precisamos dar uma corrigida no rumo desse negócio aqui, senão vai descambar para um lado muito ruim. Continuando na nossa Terra, ocorreram muitas convulsões geológicas, e aqueles seres todos foram destruídos. Tinham seres com 2, com 4 faces, animais que eram caprídeos,
cabeça de cão, corpo de peixe, todas as formas de vida da Terra foram destruídos por essas convulsões geológicas. Após essa purificação, a onda de vida humana chegou à Terra. Provinda de onde? Do terceiro globo da cadeia. Qual que era o terceiro globo? Então a onda de vida que estava em Marte, finalmente chegou à Terra. Então já era uma onda de vida humana, e não aqueles experimentos que redundou naqueles seres que eles não gostavam. Então, de uma forma geral, as 3 primeiras raças raízes da Terra recapitularam a humanidade das 3 ondas antecedentes, sendo a nossa 4ª raça a primeira raça terrestre efetivamente. Então nós vamos ter a primeira raça, recapitulação da primeira ronda, a segunda raça, recapitulação da segunda ronda, a terceira raça, recapitulação da terceira ronda, e a 4ª raça é a primeira raça efetivamente terrestre. A gente vai falar sobre isso. A primeira raça foi chamada de raça polar. De novo, gente, raça é civilização, para que não haja má compreensão da palavra, tá? Os senhores da Lua já eram mestres na cadeia anterior, se tornaram. Em meditação profunda, separaram do corpo etérico deles uma sombra, uma semente de vida, duplicando, como se duplicasse o corpo etérico deles. A partir de 7 classes distintas de seres da Lua, originou-se 7 tipos de corpos diferentes, tá? Externa e internamente provindos de suas mentes, que foram povoar 7 zonas diferentes da Terra. Tá? Então, seriam provenientes da evolução dos senhores da Lua. Esses corpos foram entregues aos espíritos da natureza, que usaram o fogo vivificante do Sol para dar-lhes vitalidade e prana, que eram etéricos. Dessa forma, surgiu um animal perfeito, gigante, podia ficar de pé, podia andar, correr, deitar, voar, mas não tinha mente para entender o universo. Ainda na primeira raça, eram sombra de corpos brilhantes dos seus pais. Os pais eram os senhores da Lua. Todos eram inferiores aos pais. Não tinham forma muito definida, nem tinham mente, corpo físico ou corpo mental. Eram conhecidos como raça das sombras. Eram seres astrais, conhecidos como filhos do yoga, raça dos sem sexo, homem e mulher ao mesmo tempo. Nessas formas criadas assim, ingressou a onda de vida. A onda de vida ingressou nessas formas, que é a onda de vida que veio de Marte. Não houveram subraças definidas, simplesmente 7 fases evolutivas nessa primeira raça polar. Eles viviam naquilo que chamava imperecível terra sagrada, era conhecida como Monte Meru, tá? Desconhecida até os dias de hoje, provavelmente perto do Polo Norte. A reprodução aumentavam de tamanho até dividiam por brotos ou por fissão. Essa é a primeira raça. Então, passamos rapidamente, vamos entrar na segunda raça, já na Terra, na 4ª ronda. Na medida que convulsões geológicas se acalmavam, maiores extensões de terra surgiam ao redor desse Monte Meru, formando uma terra em forma de ferradura, conhecida como Hiperbóreo. A localização dela, gente, era a Ásia do Norte, atual Suécia, Noruega, Ilhas Britânicas, Groenlândia e o extremo norte da Sibéria. Lá existia um continente que era chamado continente hiperboreano. A segunda raça, que eram os hiperbóreos, foi produzida pelo trabalho dos espíritos da natureza, solidificando a forma corporal da primeira raça, formando uma raça sexual. Os homens da segunda raça possuem um corpo constituído de veículo etéreo, mais denso, sem forma física definida. Um corpo emocional astral, já tinham, e tinha o germe nascedouro da inteligência, que era o corpo mental inferior. Reproduziam-se igual aos da primeira raça, por expansão e gemação. Foram conhecidos como os nascidos do suor, era o nome que a Blavatsky chama na doutrina secreta. Surgiram indícios de sexualidade. Indícios. Esboços dos dois sexos. Eram conhecidos como andrógenos. A segunda raça foi uma recapitulação da segunda ronda, e a primeira raça foi uma recapitulação da primeira ronda. A primeira e segunda raça envolveram na Terra antes que Marte fosse totalmente desertado.
A onda de vida saiu de Marte, veio para a Terra. Antes que fosse totalmente desertado, a primeira e segunda raça na Terra já estavam acontecendo. A população era muito limitada, para dar o maior número possível de animais a chance de se tornarem humanos. Porque essa transição de animal para humano tem um período em que ela está aberta, que é permitido realmente essa evolução. Chega uma hora que fecha-se essa porta de transição do animal para o humano e não tem mais. Exceto raríssimos casos, o animal não se torna mais humano. Ao mesmo tempo, quando se fecha essa porta do animal se tornar humano, abre a porta do humano se tornar mestre super-humano. Como é que foi isso aqui? Na época polar, vivíamos nessa região mostrada no gráfico, que são os polos. Na época hiperbórea, seria nessa região. Na época lemúrica, aconteceu mais ou menos nessa região aqui. A terceira raça agora, lemuriana. Passamos pela primeira e chegamos à terceira. Movimentos geológicos no Mar de Gobi. Veja bem, Mar de Gobi, gente. Que a gente sabe que hoje Gobi o que é? Um deserto. Mas lá era um mar. A região que cobriu o atual deserto aqui na Mongólia. Né? Fizeram emergir a sudeste da cadeia Himalaia, as terras do Ceilão, a ilha de Sumatra. Né? Lá foi aparecido esse novo continente chamado Lemúria. Segundo Blavatsky, isso aconteceu na era Mesozoica, mais ou menos 23 milhões de anos atrás. Aqui há uma transformação do andrógeno na primeira subraça, em hermafrodita, na segunda raça, hermafrodita com predomínio de um sexo na terceira subraça, e finalmente homem e mulher, habitando dois corpos separados. Na quarta subraça lemuriana é que houve a separação definitiva dos sexos. Isso aconteceu mais ou menos há 18 milhões de anos atrás. Os da terceira subraça eram seres gigantescos, 8 a 9 metros, sem mente, sem inteligência. Utilizavam o terceiro olho no meio da fronte, tinham visão geral sem minúcias. Chegou uma época que os senhores da Lua encarnaram alguns corpos preparados para eles, sendo conhecidos como divinos andrógenos. Eram seres muito bonitos, gigantes, conhecidos como filhos de Deus. Então, a primeira vez que os senhores da Lua encarnaram realmente na terceira raça lemuriana. Eles orientaram a construção de cidades grandes, poderosas, como Shambhala, no Mar de Gobi. Construíram templos ciclópicos, dos quais ainda existem algumas ruínas. Ainda na terceira raça. Os senhores da Lua prosseguiram a perfeição dos corpos da terceira raça, preparando para ser ocupados pelos egos mais avançados da cadeia anterior, da cadeia lunar. Eles continuavam preparando corpos para que os homens da cadeia anterior encarnassem aqui na Terra. Aí houve um desastre. Uma minoria desses seres da Lua se recusaram a usar esses corpos. Simplesmente, não, esses corpos estão muito feios, eu não vou encarar essa parada aí não. Bom, os corpos estavam preparados. O que aconteceu então? Eles foram utilizados por entidades baixas, recém-saídas do reino animal da cadeia anterior. E eles descobriram que se podiam reproduzir conforme os animais. Viviam tomando para si grandes fêmeas animais, procurando monstros que andavam de 4 e acabaram numa raça de macacos, os quais resultaram dos vários tipos de macacos antropóides. Isso é o elo perdido. Ou seja, o Darwin diz que a evolução é macaco, homem. Na realidade, o macaco é um desvio da evolução. Eram corpos que eram para ser ocupados por seres humanos da cadeia anterior, que se recusaram e foram ocupados por recém-individualizados animais, e criou essa evolução paralela aí desses macacos antropóides. Então isso é um ponto que a teosofia pega encontro com a lei darwiniana. Na realidade, por isso que não localizam o tal elo perdido. Já procuraram N e N vezes e nunca acharam o elo perdido evolutivo entre o macaco e o homem. Porque não existe. É isso que falamos na teosofia. Bom, e o que aconteceu com isso então? Aqueles seres humanos que se recusaram, viram isso aí. E aí? Chorou.
Já foi, já aconteceu. Se arrependeram pra caramba, mas chorou. Mas o mal já estava feito. E esses seres, então, ocuparam corpos cada vez mais grosseiros. Se converteram numa raça atrasada, inteligente e má. E a presença desses indivíduos determinou uma ruptura com a hierarquia espiritual, tornando possível aquilo que se chama de fraternidade das trevas. Hoje nós temos a hierarquia oculta e temos aquilo que se chama fraternidade das trevas, que eram esses seres que realmente cometeram esse pecado de fugir da raia, na época. Blavatsky chama disso aqui de o pecado dos nécios, esse período que aconteceu na terceira raça, na Lemúria. Tá? Essa altura, os senhores da Lua, o Manu da raça, empurraram todos os retardatários e não tinha mais animal capaz de se tornar humano na Terra. A evolução já tinha chegado naquele ponto determinado da terceira raça. Tá? Então, praticamente fechou a porta de animal se tornar ser humano. Ainda continuando na Lemúria, houve então uma interferência direta do Logos. Tá? Do nosso vizinho mais próximo, que era Vênus, veio o maioral de lá, veio realmente o superintendente da evolução na Lua, em Vênus, que é conhecido como Sanat Kumara, Senhor da Chama, o espírito do Logos venusiano. Ele veio aqui para a Terra para acelerar a evolução mental nossa, que o nosso corpo mental era um rudimento, nós éramos praticamente instinto, não tínhamos inteligência. Então, o Senhor de Vênus, que é o Sanat Kumara, veio para cá para acelerar essa evolução. Chama a atenção que isso só ocorre uma vez a cada esquema planetário. Foi quando realmente houve uma interferência de Vênus na nossa evolução com o objetivo claro de desenvolver a mente no ser humano, que estava em desenvolvimento aqui na Terra. E ele veio também com o objetivo de formar a hierarquia oculta da Terra. Hoje é conhecida como Grande Fraternidade Branca ou Ordem Melquisedeque. E assumiu o governo espiritual da Terra como Senhor do mundo. Na época, existia um mar sobre a asa central, que era o Mar de Gobi, e havia uma ilha de incomparável beleza. Eles desceram nessa Ilha Branca, uma cidade chamada Shambhala. Continuando, alguns tinham corpos físicos, alguns desses de Vênus. Outros, como o próprio Sanat Kumara, que era o Logos venusiano, ele criou só um corpo de matéria etérica, tá? E nunca tomou um corpo terrestre. Isso possibilitou o quê? Que o Logos da Terra, da cadeia terrestre, encarnasse usando um corpo criado pelo Sanat Kumara. Isso deu um impulso de evolução muito forte aqui. Eles trouxeram de Vênus, para auxiliar a nossa evolução, abelha, formiga, trigo. Eram coisas que não tinham aqui, vieram de Vênus. Depois disso aqui, na nossa evolução, foi criado outras variações, aveia, cevada, essas coisas, e foram originadas dessa aí. Milhões de entidades se tornaram humanas antes do fechamento dessa porta da evolução do animal. E abriu a porta que possibilitava o homem atingir o reino espiritual, através da qual poderiam participar das fileiras da hierarquia. Essa era a portal da iniciação, e está aberta até hoje, nos mesmos moldes dos dias da terceira raça. Ou seja, a porta evolutiva nossa para o reino super-humano, ela está aberta, continua aberta. A porta do animal para o humano está fechada, exceto raríssimas exceções. A hierarquia divina se utilizou de 3 métodos para possibilitar o homem animal transformar-se em um homem consciente. Alguns encarnaram em corpos e eram mestres, os vigilantes, doando um corpo mental. Outros enviaram uma faísca, magnética, que permitiu o germe da inteligência, já existente pela proximidade com os senhores de Vênus. E uma minoria foi deixada seguir seu curso normal de evolução. Continuaram sem inteligência, ou sem mente, que hoje são os elementos raciais menos desenvolvidos da Terra. Ainda na Lemúria. Os cíclopes, de um só olho, aprenderam alguns poderes com os Atlantes. Vamos falar depois ainda.
Entretanto, o que havia adquirido aqueles indivíduos inferiores, provenientes do ciclo lunar, se integraram à fraternidade das trevas. E por lei, não pode ser retirado até que se cumprissem certos ciclos relacionados ao livre-arbítrio. Então, por que a hierarquia oculta não pega essa hierarquia aqui e simplesmente destrói ela? Não, gente, existe o livre-arbítrio. Isso foi criado e nós vamos conviver com isso até vencer esse ciclo de evolução. Por isso, a fraternidade das trevas ainda tem poderes e conhecimentos sobre as leis materiais, embora isso não ultrapasse determinados limites, tendo a sua atuação sob controle da fraternidade da luz, desde o início dos tempos. Então eles estão lá, mas a fraternidade da luz está controlando tudo isso aí. Após um confronto dessas duas correntes aí, houve um holocausto planetário que provocou o desaparecimento completo da Lemúria, no Pacífico. Isso ocorreu há 700 mil anos atrás, restando apenas algumas ilhas. Isso aqui é mais ou menos o planeta Terra na época lemúrica. A atmosfera era muito densa, vapor de água, muitos elementos químicos. A crosta começava a endurecer. O mar de água misturado com inumeráveis elementos químicos em ebulição. Era mais ou menos como era na época lá. Tinha muitos vulcões e muitos cataclismos no planeta Terra na época lemúrica. E o planeta Terra, a atmosfera era muito densa, era pesada, carregada de vapores. A atmosfera era parecida com uma neve ígnea do período lunar. O calor era intenso, o frio externo, resultado: solidificação e cristalização. Isso aqui é mais ou menos para tentar mostrar um pouquinho de como seriam as condições de vida nessa época aí. Gente, são 10 para as 8. Eu acho que está na hora de parar, né? Porque aqui está mais ou menos no meio. Nós viemos encaminhando, estamos no passado, viemos caminhando, chegamos até a raça Atlante. Então eu vou continuar falando sobre esse tema, falando sobre a raça Atlante, depois a próxima raça, vou falar um pouco sobre o futuro e culminar no juízo final. Tá? Mas é muito tempo, eu não vou conseguir acabar hoje mesmo. Por isso que eu tinha falado com o Osmar que eu precisava de 2 dias para fazer essa palestra. Então eu vou continuar sobre esse mesmo tema na semana que vem, começando agora da raça Atlante até os nossos dias, e um pouco do futuro, e culminando na juízo final, que é o objetivo dessa palestra também.